Capítulo 1. Um dia melhor e mais brilhante. Evan Stephens e o coro do tabernáculo tiveram a maior oportunidade de sua vida. Era maio de 1893 e a Exposição Universal acabara de ser inaugurada em Chicago, uma metrópole em expansão no meio-oeste dos Estados Unidos. Nos 6 meses subsequentes, milhões de pessoas de todo o mundo viriam para a exposição. Era um extenso espaço com quase 340 mil hectares para explorar, cheio de parques gramados, lagoas e canais cintilantes e reluzentes palácios de cor marfim. Para onde quer que os visitantes se voltassem na feira, eles ouviam belos concertos, aspiravam novos aromas agradáveis ou viam exposições inspiradoras dos 46 países participantes. Se quisesse chamar a atenção do mundo, Evan sabia que não encontraria palco maior do que a Feira Mundial. Como regente do coro, ele estava ansioso para se apresentar no Grand International Eisteddfod, uma prestigiosa competição de canto galês que aconteceria na feira naquele outono. Ele e muitos membros do coro eram galeses ou descendentes de galeses e haviam sido criados imersos nas tradições musicais de sua terra natal. No entanto, a competição era mais do que uma chance de celebrar sua herança. A apresentação em Chicago daria ao coro do tabernáculo, o principal conjunto vocal de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, a oportunidade perfeita de expor o talento de seus integrantes e apresentar a igreja a mais pessoas. Vez após vez, a desinformação sobre os santos lhes trouxera dificuldades e conflitos com seus vizinhos. Meio século antes, eles haviam fugido para o Vale do Lago Salgado, longe de seus perseguidores. No entanto, a paz foi passageira, especialmente depois que os santos começaram a praticar abertamente o casamento plural. Nas décadas que se seguiram, o governo dos Estados Unidos empreendeu uma campanha implacável contra o casamento plural e os críticos da igreja empregaram todos os meios para destruir sua imagem pública e retratar os santos como um povo rude e ignorante. Em 1890, o presidente da igreja, Wilford Woodruff, publicou um manifesto, uma declaração oficial conclamando o fim da prática do casamento plural entre os santos. Depois disso, o governo federal diminuiu sua oposição à igreja. No entanto, a mudança foi lenta e os mal-entendidos persistiram. Agora, no final do século, os santos queriam mostrar ao mundo uma imagem verdadeira de quem eles eram e no que acreditavam. Por mais ansioso que Evan estivesse para que o coro representasse a igreja na feira, quase teve que deixar passar a oportunidade. Uma crise financeira acabara de atingir os Estados Unidos, paralisando a economia de Utah. Muitos membros do coro eram pobres, e Evan não queria que eles empregassem suas rendas na viagem. Também temia que não estivessem prontos para a competição. Embora tivessem cantado como anjos na recente dedicação do Templo de Salt Lake, ainda eram um coro de amadores. Se não estivessem à altura de outros coros, poderiam envergonhar a igreja. Na verdade, no início daquele ano, Evan e a primeira presidência da igreja haviam decidido que não entrariam no concurso. Mas então, o Eisteddfod enviou representantes a Salt Lake City. Depois de ouvir o coro cantar, os representantes informaram a George Kilcannon, primeiro conselheiro na primeira presidência, que os santos poderiam vencer a competição. Voltando-se para Evan, o presidente Cannon perguntou: "Você acha que nosso coro tem uma boa chance?" "Não creio que possamos vencer o concurso", respondeu Evan. "Mas podemos causar uma boa impressão." Isso foi o suficiente para o presidente Cannon. Outros santos que também esperavam representar bem a igreja já haviam partido para Chicago. Por meio de cargos políticos representativos, as líderes da Sociedade de Socorro e da Associação de Melhoramentos Mútuos das Jovens Damas falariam no Congresso Mundial de Mulheres que ocorreria na feira, a maior assembleia de líderes femininas já realizada. B.H. Roberts, um dos 7 presidentes dos 70, esperava falar sobre a igreja no Parlamento das Religiões que estava ocorrendo na feira. A pedido da primeira presidência, o coro começou a ensaiar imediatamente e se esforçou para encontrar uma maneira de financiar a viagem. Evan precisava fazer o impossível e tinha menos de 3 meses para isso. Naquela primavera, a crise econômica que atrapalhava o coro do tabernáculo também ameaçava arruinar financeiramente a igreja. 6 anos antes, no auge de sua campanha anti-poligamia, o Congresso dos Estados Unidos havia aprovado a Lei Edmund Stucker,
autorizando o confisco de propriedades da igreja. Com medo de que o governo confiscasse suas doações, muitos santos pararam de pagar o dízimo, reduzindo muito a principal fonte de financiamento da igreja. Para cobrir suas perdas, a igreja pediu dinheiro emprestado e investiu em empreendimentos comerciais a fim de prover fundos suficientes para manter a obra do Senhor em andamento. Também fez empréstimos para cobrir o custo do trabalho de acabamento do Templo de Salt Lake. Em 10 de maio de 1893, a primeira presidência pediu ao apóstolo Heber J. Grant que viajasse imediatamente ao leste dos Estados Unidos a fim de negociar novos empréstimos para aliviar os encargos financeiros da igreja. Em Utah, os bancos estavam falindo e os preços agrícolas despencando. Em breve, a igreja não seria mais capaz de pagar seus secretários, escriturários e outros funcionários. Como Heber era presidente de um banco de Salt Lake City e tinha muitos amigos no setor financeiro, os líderes da igreja esperavam que ele pudesse conseguir o dinheiro. Assim que Heber concordou em ir, o presidente Cannon lhe deu uma bênção, prometendo que anjos o ajudariam. Heber então pegou um trem para a costa leste, com o peso da igreja sobre seus ombros. Se falhasse, a igreja deixaria de pagar seus empréstimos e perderia a confiança de seus credores. Se isso acontecesse, ele não conseguiria fazer o empréstimo necessário para que a igreja continuasse funcionando. Pouco depois de chegar à cidade de Nova York, Heber renovou vários empréstimos e tomou mais $25.000 emprestados. Buscou obter outros empréstimos, conseguindo, por fim, um adicional de $50.000. Mas seus esforços não foram suficientes para manter a igreja financeiramente estável. Com o passar dos dias, ele se empenhou muito para encontrar mais credores. A crise assustava a todos. Ninguém queria conceder empréstimos a uma instituição já endividada. Heber começou a perder o sono. Temia que sua saúde se deteriorasse antes de cumprir sua missão. Tenho mais de 1,80 m de altura e estou pesando 70 quilos, observou ele em seu diário. Portanto, não há muito excedente para usar. Na manhã de 19 de maio, Emmeline Wells estava ansiosa. Às 10 horas, por meio de cargos políticos representativos, ela e outras líderes da Sociedade de Socorro falariam sobre sua organização no Congresso Mundial de Mulheres que ocorreria na Feira Mundial de Chicago. Ela esperava que seus discursos corrigissem estereótipos prejudiciais sobre as mulheres da igreja. Como a maioria dos 200.000 membros da igreja morava no oeste americano, poucas pessoas haviam conhecido uma mulher que fosse um santo dos últimos dias. O que as pessoas sabiam sobre elas geralmente provinha de livros, revistas e panfletos que divulgavam informações falsas sobre a igreja e caracterizavam suas mulheres como ignorantes e oprimidas. Às 10 horas, os 800 assentos da sala não estavam todos ocupados. Embora a sessão da Sociedade de Socorro tivesse sido bem anunciada, outras sessões importantes estavam acontecendo ao mesmo tempo, atraindo pessoas que, de outra forma, poderiam ter vindo ouvir as mulheres de Utah falar. Emmeline reconheceu alguns rostos na plateia. Muitos eram santos que vieram dar seu apoio. No entanto, ela identificou alguém importante na plateia que não era um santo dos últimos dias. A repórter Etta Gilchrist. 10 anos antes, Etta havia escrito um romance condenando o casamento plural e os santos. Mas, depois disso, ela e Emmeline encontraram uma causa comum na defesa dos direitos de voto das mulheres, levando Emmeline a publicar um dos artigos de Etta sobre o sufrágio no Woman's Exponent, um jornal editado por Emmeline em Utah. Uma reportagem positiva de Etta certamente ajudaria a reputação dos santos. A sessão foi aberta com a apresentação do hino de Eliza R. Snow, Ó Meu Pai. A presidente-geral da Sociedade de Socorro, Zina Young, e outras líderes fizeram discursos curtos sobre o trabalho da Sociedade de Socorro e sobre a história da igreja. Entre as oradoras estavam mulheres que tinham ido para Utah como pioneiras, bem como algumas que nasceram no território. Quando Emmeline falou, ela elogiou a sofisticação das escritoras de Utah e descreveu os muitos anos de experiência da Sociedade de Socorro no armazenamento de grãos. Se houver fome, disse ela ao público, venham para Sião. Antes do término da reunião, Emmeline chamou Etta para a tribuna. Etta se levantou e se sentou ao lado de Zina. Ela apertou a mão de cada uma das mulheres de Utah, emocionada por ser tratada com bondade após as ter menosprezado.
A reportagem direta sobre a reunião da Sociedade de Socorro apareceu no jornal alguns dias depois. Os Mormons são aparentemente um povo muito religioso, escreveu ela. A fé que eles têm em sua religião é maravilhosa. Descrevendo as boas-vindas que recebeu dos santos, ela acrescentou: para mim, valeu a pena vir a Chicago para essa única reunião. Emmeline ficou grata pelo elogio. Com a falência de bancos e empresas de Utah, Leah Dunford, de 19 anos, preocupava-se com sua família. Eles não eram ricos e sua mãe, Susan Gates, filha de Brigham Young, tinha vendido um terreno muito valioso para que Leah pudesse estudar boa forma e saúde em um curso de verão que seria realizado no campus da Universidade de Harvard, em Cambridge, Massachusetts. Leah não tinha certeza se deveria ir. Seria certo, perguntava-se ela, beneficiar-se com o sacrifício de sua mãe? Susan queria que Leah fizesse o curso de verão a despeito das despesas. Na época, muitos jovens santos dos últimos dias estavam deixando Utah para estudar em universidades de prestígio no leste dos Estados Unidos. Susan havia feito o curso de verão do ano anterior e esperava que sua filha tivesse uma experiência igualmente boa. Também achava que um dos alunos que conheceu lá, um jovem santo dos últimos dias norueguês chamado John Widtsoe, seria um par ideal para Leah. Independentemente de suas preocupações com dinheiro, Leah estava ansiosa para continuar sua educação. Sua mãe acreditava que as jovens santos dos últimos dias precisavam de uma boa educação e formação profissional. Até recentemente, o casamento plural tornava o casamento por convênio disponível para praticamente toda mulher santo dos últimos dias que o desejasse. Mas a geração de Leah, a primeira a atingir a idade adulta após o manifesto, não tinha mais essa garantia, ou a garantia de sustento financeiro que o casamento proporcionava às mulheres daquela época. Embora as possibilidades educacionais e profissionais estivessem se expandindo para as mulheres em muitas partes do mundo, na igreja os pais muitas vezes temiam que essas oportunidades levassem suas filhas a se casar com um marido de fora da igreja e a abandonar a fé. Por esse motivo, as líderes da Associação de Melhoramento Mútuo das Jovens Damas começaram a enfatizar que as moças deviam desenvolver um forte testemunho e tomar decisões importantes em espírito de oração. Susan, na verdade, já havia incentivado Leah a jejuar e orar sobre o seu relacionamento com John Widtsoe. O casamento de Susan com o pai de Leah, que bebia muito na época, terminara em divórcio. Ela desejava que a filha tivesse um casamento feliz com um jovem digno. Claro, Leah ainda não tinha conhecido John pessoalmente. Até então, eles haviam trocado apenas algumas cartas. Em junho de 1893, Leah viajou para Harvard, uma distância de mais de 3.200 quilômetros, com outras 4 mulheres de Utah. Elas chegaram tarde à casa onde moravam John e os outros alunos santos dos últimos dias, por isso não tiveram tempo de conhecer os rapazes. Na manhã seguinte, porém, Leah notou um jovem quieto, sentado em um canto, sozinho. "Acho que você é o irmão Widtsoe", disse a ele. "Ouvi minha mãe falar de você." Ela sempre imaginara John como um escandinavo alto e robusto. Em vez disso, ele era baixo e franzino. O que será que sua mãe tinha visto nele? Não ficando nem um pouco impressionada, Leah ignorou John até a hora do jantar. Quando a governanta recrutou John para cortar a carne, Leah pensou: pelo menos ele é prestativo. Então, depois que todos se ajoelharam para abençoar a comida, John proferiu a bênção. Sua oração foi direto ao coração de Leah. "Aí está o homem", disse ela a si mesma. Depois disso, Leah e John quase sempre estavam juntos. Uma tarde, enquanto passeavam juntos por um parque, eles pararam em uma pequena colina com vista para um lago. Lá, John contou a Leah sobre sua infância na Noruega e sua juventude em Logan, Utah. Logo começou a chover. Então, eles se abrigaram em uma torre próxima e Leah passou a contar a John sobre a vida dela. Subiram então ao alto da torre e conversaram por mais 1h30 sobre suas esperanças para o futuro. John Widtsoe estava apaixonado por Leah Dunford, mas não queria admitir. Quando ela veio para a escola, ele quis ignorá-la. Estava muito ocupado e não estava interessado em namoro nessa fase de sua vida. Ele tinha grandes planos para o futuro. Leah era uma distração. Mas gostava de como ela era capaz de tocar vários instrumentos e falar de modo descontraído ou sério, dependendo da ocasião.
Gostava de ver que ela ajudava a governanta a limpar a casa, enquanto todos os outros se sentavam e não faziam nada. Mais do que qualquer outra coisa, ele gostava da ambição que ela tinha. Ela deseja fazer algo de bom no mundo, escreveu ele à mãe, Anna, em Salt Lake City. Ela será uma das líderes na educação em Utah. Pelos seus cálculos, ele precisaria de pelo menos 2 ou 3 anos para pagar suas dívidas em Harvard. Depois, precisaria de 4 anos para fazer uma pós-graduação na Europa e mais 4 anos para pagar essa dívida. Então, ele precisaria de pelo menos mais 3 anos para ganhar dinheiro suficiente para sequer pensar em se casar com Leah. John ainda estava se decidindo em relação às suas próprias crenças religiosas. Ele tinha fé na pureza e bondade de Jesus. Quando foi para Harvard, também recebeu um forte testemunho espiritual de que Deus o ajudara a passar nos exames de admissão. Mas tinha menos certeza sobre a igreja. No início daquele ano, ele escrevera para sua mãe com perguntas que tinha sobre a igreja e seus líderes. A carta deixou Anna tão angustiada que ela respondeu imediatamente, certa de que ele havia perdido o testemunho. Em sua carta seguinte, John procurou se explicar. Como alguns outros santos de sua idade, ele se debatia com dúvidas. Os líderes da igreja sempre lhe ensinaram que ele vivia nos últimos dias, quando o Senhor libertaria seu povo dos inimigos. Mas, nos últimos 3 anos, ele tinha visto os santos abandonarem o casamento plural e ficarem amargamente divididos em relação à política. Ele agora questionava se os santos algum dia teriam sucesso na construção de Sião. Tudo parece ter ido contra as expectativas, disse à mãe. Em suas cartas para casa, John também procurou explicar que não era suficiente para ele simplesmente acreditar em algo. Ele tinha que saber por que acreditava nisso. Não adianta nada dizer eu creio e não pensar mais no assunto, escrevera ele. Ainda assim, continuou a orar por uma maior compreensão das coisas referentes à igreja. Então, em 23 de julho, ele teve uma experiência espiritual poderosa. Uma mulher metodista compareceu ao culto de domingo dos alunos santos dos últimos dias e John foi convidado a fazer um sermão improvisado. Surpreso, ele se levantou sem saber o que dizer. Rapidamente decidiu falar sobre a personalidade de Deus, esperando que suas palavras ajudassem a visitante a entender no que os santos acreditavam. Enquanto falava, ele não ficou nervoso nem se repetiu como às vezes fazia quando falava em público. Em vez disso, fez um sermão claro e inteligível por mais de 30 minutos. Senti o Espírito de Deus me ajudar, escreveu ele à mãe. Nunca soube tanto sobre Deus e sua personalidade. Após a reunião, John passou o resto do dia com Leah. Enquanto conversavam, John lhe disse que queria que ela visitasse a mãe dele. Ele já havia falado muito sobre Leah para Anna. Agora, queria que elas se encontrassem pessoalmente. Ao se aproximar à meia-noite de 1º de setembro de 1893, Heber J. Grant estava totalmente acordado em seu leito no quarto de um hotel na cidade de Nova York. Mais cedo naquele dia, ele recebera um telegrama aterrorizante. O Zion Savings Bank and Trust Company, a instituição financeira mais importante da igreja, estava à beira do colapso. O mesmo acontecia com o Banco Estadual de Utah, onde Heber atuava como presidente. Se não transferisse dinheiro para os bancos no dia seguinte, eles não poderiam abrir para negócios. A reputação de Heber e da igreja com os credores ficaria prejudicada, talvez para sempre. Heber se mexeu e se virou na cama por horas. No início daquele ano, George Q. Cannon havia prometido que anjos o ajudariam. Mais recentemente, Joseph F. Smith, o segundo conselheiro na primeira presidência, havia lhe prometido um sucesso além de suas expectativas. Mas agora Heber não conseguia imaginar alguém que lhe emprestasse dinheiro suficiente para salvar os bancos. Orou por ajuda, suplicando a Deus enquanto as lágrimas escorriam por seu rosto. Finalmente, por volta das 3 horas da madrugada, adormeceu, ainda sem saber como resolveria aquele dilema. Acordou excepcionalmente tarde. Como era sábado, os bancos fechariam ao meio-dia, portanto ele precisaria se apressar. Ajoelhando-se em oração, pediu ao Senhor que o ajudasse a encontrar alguém disposto a lhe emprestar $200 mil. Disse que estava disposto a fazer qualquer sacrifício, incluindo o de conceder ao credor uma vultosa comissão sobre o empréstimo. Depois da oração, Heber ficou animado, certo de que o Senhor o ajudaria. Decidiu visitar John Claflin, o diretor de uma grande empresa mercantil, mas John não estava em seu escritório.
Com o tempo se esgotando, Heber pegou um trem para o distrito financeiro da cidade na esperança de visitar outro banco. No caminho, ficou absorto em um jornal e perdeu sua parada. Saindo do trem, caminhou sem rumo. Ao encontrar o escritório de outro conhecido, ele entrou. Lá, encontrou John Claflin, o homem que ele queria ver. Sabendo da situação de Heber, John concordou em emprestar à igreja $250 mil, desde que recebesse uma comissão de 20%. Apesar do alto custo, Heber pôde ver que o Senhor havia respondido suas orações. Imediatamente, transferiu o dinheiro para Salt Lake City. Os fundos chegaram bem a tempo de salvar os bancos em vias de falência. Não prestem atenção nos concorrentes até terem cantado, disse Evan Stephens aos membros do coro do tabernáculo. Simplesmente fiquem calmos. Era a tarde de 8 de setembro. O coro havia terminado o ensaio final para o Eisteddfod Fod. Em poucas horas, os cantores subiriam ao palco para apresentar os 3 números musicais que haviam praticado quase todos os dias naquele verão. Evan ainda não tinha certeza de que poderiam vencer, mas ficaria satisfeito se eles dessem seu melhor. O coro, acompanhado da primeira presidência, havia chegado a Chicago 5 dias antes. Para atender aos requisitos da competição, Evan reduziu o coro para 250 cantores. Como sua principal soprano, Nellie Pugsley, tivera um bebê semanas antes do concerto, mas achava que poderia se apresentar na feira, foram feitos arranjos para que a irmã dela cuidasse do bebê enquanto Nellie cantava. O financiamento da viagem durante uma depressão econômica foi algo tão desafiador quanto a preparação do coro para cantar. Os líderes do coro procuraram primeiro levantar dinheiro com os empresários de Salt Lake City. Quando isso falhou, o coro decidiu realizar vários shows na esperança de que a venda de ingressos cobrisse os custos. Realizaram 2 shows em Utah e mais 4 nas principais cidades que ficavam entre Salt Lake City e Chicago. Os shows foram um sucesso financeiro, mas foram um peso para a voz dos cantores. O coro continuou a se preparar em Chicago, atraindo centenas de espectadores para seus ensaios no Utah Building, um grande salão de exposições que exibia produtos e artefatos do território. Após o ensaio final, Evan e os cantores se reuniram no porão da sala de concertos. Enquanto esperavam a vez de se apresentarem, John Nuttall, o secretário do coro, fez uma oração, lembrando aos cantores que eles representavam a igreja e seu povo na feira. Habilite-nos ao menos a ser um reflexo de tua obra e de teu povo, orou ele, em nosso esforço para representá-lo aqui perante o mundo, um mundo que, em sua maioria, nos considera ignorantes e incultos. Quando chegou a vez do coro, Evan assumiu seu lugar no pódio do maestro. O salão estava repleto, com cerca de 10 mil pessoas, quase ninguém era membro da igreja. No passado, um santo dos últimos dias podia esperar ser vaiado diante de tal público, mas Evan não sentiu inimizade por parte deles. Assim que os cantores subiram ao palco, o salão ficou em silêncio. O coro então cantou as palavras iniciais do hino Digno é o Cordeiro, de Handel. Digno é o Cordeiro que foi morto e nos redimiu para Deus pelo seu sangue, para receber poder e riquezas, sabedoria e força, e honra e glória e bênçãos. Suas vozes eram fortes, e Evan achou que soavam esplêndidas. Quando o coro terminou o número, o público irrompeu em aplausos. O coro então cantou mais 2 músicas, e embora Evan pudesse perceber o cansaço em algumas de suas vozes, eles terminaram bem e saíram do palco. Fizemos o melhor possível, disse Evan à primeira presidência depois. Estou satisfeito. Mais tarde, quando os resultados foram anunciados, o coro do tabernáculo ficou em 2º lugar, terminando apenas meio ponto atrás do vencedor. Um dos jurados disse que os santos deveriam ter vencido a competição. Mesmo assim, o presidente Cannon acreditava que o coro havia conquistado algo maior. Como empreendimento missionário, é provável que seja um sucesso, observou ele, pois dará a milhares de pessoas a oportunidade de conhecer um pouco da verdade a nosso respeito. Evan estava igualmente satisfeito com todas as realizações de seus cantores. Notícias de que o coro Mormon ganhara um prêmio na Feira Mundial apareceram em jornais de todo o mundo. Ele não poderia ter pedido uma recompensa melhor. No dia seguinte ao concerto, o presidente Woodruff falou a respeito dos santos durante um banquete formal realizado na feira. Venham nos ver, disse ele com sua voz forte. Se vocês ainda não estiveram em Salt Lake City, são todos bem-vindos. Também convidou ministros de outras religiões
a discursar na cidade. Se não houver lugar nas igrejas, disse ele, vamos lhes conceder nosso tabernáculo. O profeta voltou a Utah 10 dias depois, animado com a bondade que os santos receberam em Chicago. O único incidente que prejudicou a experiência da igreja na feira ocorreu quando os organizadores do Parlamento das Religiões se opuseram aos esforços de B.H. Roberts para falar sobre a igreja em sua assembleia. A atitude deles foi um triste lembrete de que ainda existia preconceito contra a igreja. Mas os líderes da igreja acreditavam que as pessoas de todo o país estavam começando a ver os santos sob uma nova luz. A calorosa recepção que a Sociedade de Socorro e o Coro do Tabernáculo receberam na feira acendeu uma esperança de que as perseguições dos últimos 60 anos estivessem chegando ao fim. Em uma pequena reunião realizada no Templo de Salt Lake em 5 de outubro, na noite anterior à Conferência Geral da Igreja, a primeira presidência e o quórum dos 12 apóstolos tomaram juntos o sacramento. Tenho uma profunda impressão, disse George Q. Cannon, de que um dia melhor e mais brilhante está raiando para nós.